Cruzeiro e Galo primeiro. Então vambora. Temporada começando, voltei das minhas belíssimas férias. O senhor também ficou ausente, por acaso? Eu fiquei ausente, mas não perdi nenhum. E a foda é que aqui eu já tô na mira da sniper, né? Que a torcida do Cruzeiro já tá absolutamente putaça comigo. Pô, até compartilhei lá. Hoje teve um que falou que foi mau caratismo da minha parte colocar o Cruzeiro na posição que eu coloquei, na tier list. Ou seja, eu sou mau caráter, o meu caráter é ruim porque eu coloquei o Cruzeiro numa projeção diferente do que o cara queria. E aí, pô, é difícil votar, né? Aqui, né? Porque eu sinto que vai chegar um momento que eu vou estar lá, né? Pena de morte no Brasil. E aí eu vou olhar pro lado, o que tu fez? Ah, eu matei 16 pessoas. O que tu fez? Ah, eu assaltei um banco, peguei um helicóptero, fugi pras Maldivas. Ah, e você, Renato, o que fez? Ah, eu coloquei o Cruzeiro em 10º na tier list lá da minha live. E aí os caras que assaltou banco, que matou, vão olhar pra mim e falar, cara, tu é ruim mesmo, hein, viado? Você realmente... E aí vai azedar. Mas vamos ver o que vem aqui. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Um problema. Ah, legal. Eu fiquei ausente, não. Eu tirei férias, mas... Fala, não perdi 0-0. nenhum. Do lado de cá, temos um que está de Estreando. férias, e aí aqui está ele. É isso. Representa na chatice ou não? Um Apenas no pouco, eu conteúdo. me identifico um pouquinho, não vou mentir. É. Eu seria... Um pouco chato como... um pouco azedo, um pouco ranzinza. Chega De na manhã, chatice principalmente. do meu Ou filho. Já seja, conversamos sobre isso. na escala formiga de chatice, você fica com que nota? A escala formiga, 6, 7. 6, 7, 6, perfeito. Tá tudo certo, então pode fazer Eu parte acho desse que, tá programa. vendo? Você já até concordou comigo, já deu pra conhecer um pouco. Olha aqui, Pior que vamos ele lembra, né, o fazer Formiga? Cruzeiro e Atlético Mineiro aqui. Todo mundo muito curioso por esse Cruzeiro, porque vários nomes novos e tal. Mas também dá pra ter uma curiosidade do Atlético Mineiro, porque acabou a temporada passada esquisito, perdeu umas peças, tal e coisa. Só tá saindo gente do Galo. Pois é. E aí os dois se enfrentam pelo UFC Series no sábado, 5 horas da tarde. A galera acompanha junto com a gente no YouTube da TNT Sports, Já tá? tivemos esse Então roda a confronto, vinheta né? e aí a gente começa. Beleza. Muito bem, vamos começar, senhor Vitor Sérgio, com Everson ou Cássio? Vai com quem? Então, Já vou votar logo aqui, Everson. Desculpa, meu voto. se a gente fosse considerar... Vida e obra? Se a gente considerar últimos momentos, né, o momento recente, era muito Everson. Ah, peraí, é vida e obra, produção? Não, é pra gente pensar no que vai então, ser na temporada. Se a gente, tá. considerar o momento recente, era muito Everson. Se a gente considerar o Cássio no maior do que ele pode... Aí é que Aí era Cássio na frente de 99% dos goleiros do futebol brasileiro. Mas não é isso, né? Eu preciso entender. A proposta é pra 25, correto? Se for vida e obra, aí é Cássio, realmente. Concordo. Pra 25, Everson. É isso que é importante. Se a gente considerar o máximo que o Cássio já agarrou, ele ganha do Everson. Mas se você considerar o máximo É que que o faz Cássio... muito tempo, só é. Então, se você considerar o máximo, o realístico do que o Cássio agarra hoje, eu acho que hoje o Everson tem mais a dar do que o Cássio. Eu vou votar no Everson. Então tá, então o Everson ganha o voto de Vitor Sérgio. Ganha o seu também, Renato? Eu acho que nesse raciocínio, sim. Porque eu acho que o Cássio já tá num momento até de declínio da carreira, de explosão e tal. Continua sendo um grande goleiro. E pode agarrar, acho que mais do que agarrou em 24. Exatamente. Mas eu acho que... eu acho que vamos pensar assim, como terminou a temporada cada um. Acho que o Everson terminou mais em Melhor. alto. Inclusive o Everson numa recuperação, né? Porque tentaram tirar ele do Galo, né? A torcida encheu o saco e tal. O treinador precisou tirar ele um pouco. Acho que foi quem tirou? Foi o Cudê que tirou um pouco ele, né? Eu não me lembro. Não, né? Que treinador? Ah, não, foi o próprio Milito. Foi o próprio O Milito jogos. tirou ele de alguns jogos, enfim, se recuperou. Mas ambos caras bem legais, viu? Ambos são Gente de boa. maneiras. Gente boa. Everson leva essa então. Na lateral direita, Renato, você vai com o Lianco ou com o William? É porque até na questão de formação, né? O Lianco não é lateral e Pô, vou te falar, o Lianco me estressou essa semana aí, mano. Eu vi a largada que ele deu lá pro Fabrício Bruno, achei um bagulho completamente, pô, fora do tom. Não que isso entre na análise do futebol do cara, tá? Mas, pô, vi ele falando lá do Fabrício Bruno. Pô, o máximo que ele chegou foi jogar aqui em Orlando. Pô, bagulho... Fabrício Bruno chegou a bater... Pô, seleção brasileira, foi campeão de tudo com o Flamengo. Teve proposta de ir pra Premier League e escolheu ficar. Eu não tenho muito essa ideia de ficar pelando o saco, pô, pelo cara ter jogado fora. Tipo assim, o Lianco realmente tem uma carreira fora do Brasil, entendeu?
Mas não é também como se ele tivesse, 8 anos de Real Madrid. Não é, pô. Ele fez ali as passagens dele jogando fora, mas não acho que seja o suficiente para ele dar essa carteirada no Fabrício Bruno, não. Tô vendo aí o pessoal falando que ele se arrependeu e pediu desculpa hoje, mas enfim, eu até gosto do Lianco, mas eu achei que nessa ele viajou especificamente, entendeu? E o William, ele fez uma temporada muito boa, eu gosto muito do William. Acho que ele teve um início de Campeonato Brasileiro muito forte, os dois laterais do Cruzeiro muito bem. O Cruzeiro como um todo patinou, termina a temporada muito mal, eu acho que o William vai um pouco de gaiato quando coletivamente não funciona, mas eu vou de William. E é legal porque esse mano a mano tem uma reviravolta, assim, né? Se a gente olhar pra temporada passada pra essa. Sim, dos dois times, né? A gente analisando aqui antes, eu falei, gente, aconteceu isso mesmo. Vamos Cara, ver se agora não... falando de futebol mesmo, porque como eu disse, né, eu falei sobre algo que não impacta nada dentro de campo. Eu falei uma situação extra-campo. Eu concordo com o argumento também em relação à posição. A posição oficial do Leão é zagueiro, né? E eu voto no William nessa aqui, pra mim ficar 1-1. Porém, entretanto, todavia, só um adendo. Eu acho que hoje a diferença nesses dois aqui é menor do que a diferença do Everson pro Cássio hoje. Eu acho que o voto do Everson na anterior é mais fácil do que o voto no William aqui. Por mais que eu vote no William, pra mim aqui é Cruzeiro. Mano, no Futebol resultado do mano a mano, isso vai se mostrar. Vitor, você acha Futebol que quem? dinâmico. William. Eu vou de William também, embora a improvisação do Lianco, eu acho que ela foi muito bem sucedida Também pro acho. que o Milito queria na ocasião. Pra proposta Mas eu acho o William, eu prefiro o William, porque acho que o teto dele na função é maior. Vamos de Bruno Fux ou de Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Pra mim, a melhor contratação do Cruzeiro. Gosto do Bruno Fux, mas acho que o Fabrício Bruno hoje, o teto ali te entrega mais coisas, Fabrício Bruno. O Bruno Fux, eu acho que ele surge como um grande... Um cara que todo Potencial, mundo né? acha que vai virar muito. Eu acho que ele é um bom zagueiro, mas acho que ele não virou tudo que se criou de expectativa ainda lá no Inter, né? Ele era como a gente fala, um prospecto grande na base do Inter, um cara, principalmente tecnicamente, não, jogador que sai muito bem com a bola, mas estão em prateleiras, o problema não é de prateleira, mas estão em prateleiras diferentes. Pra mim, o Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros que tem no Brasil, cara. Pra mim também. Eu tô falando o tempo todo isso. Pra mim, é a melhor contratação do Cruzeiro, com certa folga ali pra segunda. Pô, a gente tá falando de um jogador que 6 meses atrás tava aí voando com proposta do West Ham, não foi porque não quis. Chegou a bater a seleção brasileira, sendo, em alguns momentos o melhor zagueiro de um Flamengo muito forte, que tinha outras boas opções na zaga. Então, pra mim, ele é muito bom zagueiro. Muito das contratações do Cruzeiro, Gabigol, enfim, Dudu, mas essa movimentação pra mim é a que faz mais sentido. E acho que faz bastante sentido pro próprio Fabrício Bruno, né? Sim. Porque, assim, acho que era meio claro ali. Sim. Ficou claro pra ele que ele teria menos minutos, muito E eu gostei da provavelmente. coletiva dele, inclusive, falando, gente, tá tudo bem, eu conversei, o treinador tinha outra preferência, eu gosto de tudo. Ele E foi tá muito tudo certo, bem, né? é isso, acabou, não tem que ninguém ficar... Mas daqui a pouco ele consiga ter mais essa leitura pela relação estabelecida. Sim. Né? Daqui a pouco se fosse com outro cara, sei lá, que ele não tivesse relação nenhuma, se fosse um pouco mais são difícil. mais claras, assim, é fácil. Júnior Alonso ou João Marcelo? Olha, o Júnior Alonso já Pra mim, já é galo aqui. foi Júnior Alonso. grande zagueiro, cara. Foi um bom zagueiro, vai. Mas assim, desde que ele voltou, pelo amor de Deus, eu tava brincando, parece que veio o primo dele de volta da Rússia, porque foi muito mal na temporada passada. E o João Marcelo, ele não tem o hype. Não tem o hype. Mas até o Cruzeiro começar a degringolar, um dos melhores zagueiros do campeonato. Tava muito bem. É um cara que... Inclusive, o Cruzeiro tinha aí a questão do Valentim Gomes poder vir e tal. Eu acho que eles vão o João Marcelo mesmo. É um cara que eu acho que merece ter uma sequência. Com o Fabrício do lado ali, tem de... Pra mim aqui é Júnior Alonso. É um cara que... Inclusive, o Cruzeiro tinha aí a questão do Valentim Gomes poder vir e tal. Eu acho que eles vão o João Marcelo mesmo. Aí já ficaria loucura. Se o Cruzeiro fecha essa zaga, Valentim Gomes, Fabrício Bruno, João Marcelo no banco, aí o Cruzeiro melhorava muito. Cara que eu acho que merece ter uma sequência. Com o Fabrício do lado ali, tende a crescer também. Eu vou no João. Tá, e tu, Vitor Searos? Eu acho que isso, acho que o Júnior Alonso que voltou, acho que me passou alguma insegurança em vários momentos ali. Em vários momentos o zagueiro que mais se destacou no Galo foi o Batalha, que acabou indo embora. Sim. Então, e acho que o João Marcelo, as coisas que vi uma projeção muito boa. Então, vou voltar dessa vez, acho que o
pelo menos no médio prazo, o curto prazo, o teto do João Marcelo me parece maior do que o do Júnior Alonso. E acho que é mais próximo. E mais próximo de atingir, talvez. No meu voto aqui, como eu disse, né? Seria Júnior Alonso. Ficaria 2-2, né? Pra mim tá 2-2, é isso? Fica 2-2. Arana ou Marlon, Vessi? Eu acho Pra mim, o Marlon é bom, mas o meu voto é Guilherme Arana. em tese, um bom duelo, mas acho que aí, se tu considerar um Arana recuperado, né? Imagino que tenha se recuperado nessas férias aí, tenha dado um tempo para descansar. Aí a gente tá falando de um jogador que é um jogador de seleção brasileira. Eu vou de Arana. Arana também pra você? Arana, por mais que a temporada do Arana não tenha sido boa, e a do Marlon foi. Eu ia dizer isso, eu acho que a distância tinha que ser maior. Sim. Do que a gente já viu do Arana. Porque eu acho o Marlon um bom lateral, mano. Eu acho que é um cara que não tem... Então, isso que eu falei. Eu fiz questão de fazer esse adendo que é tipo assim, ele é um bom jogador. Eu gosto dele, mas eu acho que ele caiu num confronto cruel ali. Pra mim, o Arana é melhor. Tanto holofote, assim, mas eu acho ele... Tanto que alguns times tentaram, né? Levar agora. Acho que o Grêmio ainda tá tentando agora nessa temporada. É um bom lateral, mas o Arana bem, como disse o Vitor, seleção. Ele é um jogador de seleção, porque não tem muita opção. Mas pra nível brasileiro, eu achei ele top. É que a lateral esquerda, ela tá uma briga eterna, né? Ninguém fica ali, peguei a posição, essa é minha, eu não saio mais da seleção. Vamos começar o meio campo, Renato, com Fausto Vera ou com Wallace? Difícil, né, cara? Porque assim... Cara, é louco porque o Fausto Vera, na minha visão, ele foi muito melhor no Galo do que eu esperava. Mas ainda assim, pra mim, talvez não seja o suficiente pra votar nele nesse confronto com o Wallace, entendeu? Eu acho que aqui o meu voto vai pro Wallace. Wallace, até agora, não mostrou pra que veio, né? Eu gosto como acho que jogador... ele fez alguns jogos bons no Cruzeiro ainda. Então. Eu acho o Wallace mais jogador. Apesar de o Fausto Vera ter encaixado bem ali com o Milito, ter feito bons jogos. O Corinthians começa bem, mas depois foi uma tiriça lascada. Mas eu ainda confio na recuperação do Wallace. Eu acho que, inclusive, se o Cruzeiro recuperar o Wallace e conseguir dar uma consistência de jogo nele, o time vai sentir muito positivamente. VS. Então vou deixar você decidir aí, porque acho que até eu não sei nem se o Wallace começa a titular. Né? Não tem sei. o Romero também, né? Tem o Romero também. Que é bom jogador. Acho que ele... E acho que o Fausto Vera caiu muito bem na troca. Às vezes que ele jogou, acho que ele fez bons jogos. Então acho que dentro dessa questão de atingir o máximo, eu acho que o Fausto Vera vai atingir o máximo primeiro do que o Wallace. Vou votar nele. Eu tenho alguma dúvida em relação ao Fausto Vera aqui, porque eu acho que ele tem dá essa volta de alguma forma, né? Ou mostra um futebol mais interessante na troca, quando ele sai do Corinthians para o Galo, por conta do Milito. De uma confiança ali, enfim. Sim. E que eu não sei com o Cuca como isso vai se dar. Então eu vou de Wallace aqui. Gabriel Menino ou Matheus Henrique? Matheus Henrique. Pô, mano, eu sou muito fã do Matheus Henrique, mano. Esse jogador eu acho muito bom. Tipo assim, acho ele inteligente, dinâmico, tem um trato diferente, joga de cabeça em pé, pra mim. E eu acho que o Gabriel Menino pode até se encontrar. Eu nem acho que o Gabriel Menino é esse bagre. Eu acho que, pô, ele surge muito bem no Palmeiras e depois, sei lá, deixa de ser acaba o tempo dele no Palmeiras, vamos dizer assim. Eu acho que ele pode jogar muita bola no Galo, mas ainda assim pra mim é Matheus Henrique. Acho que o Gabriel Menino tem muitos altos e baixos, acho que ele funciona bem em alguns contextos de jogo, mas acho que se a gente está pensando em atingir o máximo, eu acho que o máximo do Matheus Henrique é maior do que o do máximo do Gabriel Menino. Tapioca ou Cara, eu não consigo. Melhor história é a do Matheus Henrique com a Tapioca. Matheus Henrique ou Gabriel Menino? O Matheus que é cria de onde eu cresci, lá do Jaraguá, inclusive. Ah, é? Mateuzinho? O Mateuzinho jogou no mesmo time de escolinha que eu joguei. Não, eu passei e ele jogou, né? Mas, cara, a questão do Gabriel Menino me decepciona um pouco, porque era um jogador que na base era um cara que eu esperava que neste momento da carreira estaria num patamar maior. Então, eu achei que na hora que ele recuperou com o Abel, aquilo ia ser uma constante na carreira, e não foi, né? Porque ele teve uma queda, depois ele voltou. E aí quando ele voltou, tem qualidade, ele tem coisas bem... Ele tem boas qualidades, o Gabriel Menino, pra ser um jogador melhor. Eu não sei o que pega. Vai de Matheus?
Hoje, Matheus. Na Então, verdade, olha aí. acho que eu sei um pouco, mas não tenho É, certeza. exatamente. Não Mateuzinho. convém entrar no detalhe. Na minha conta, só pra deixar claro, tá 4 pro Cruzeiro e 3 pro Galo, tá? Não vou lembrar exatamente qual que a gente fez diferente. Ah, não. A que a gente fez foi que eu votei no Júnior Alonso e eles votaram no João Marcelo. Mas pra mim tá 4-3 Cruzeiro. Só pra gente não perder a conta. Scarpa ou Matheus Pereira? Oi. Esse embate aqui, mano, é porque, tipo assim, pô, eu vejo muito torcedor do Cruzeiro que não gosta e que reclama do Matheus Pereira. Mas eu acho o Matheus Pereira craque de bola, mano. E eu não tô falando no sentido de bom jogador, muito bom jogador. Eu acho que existem jogadores que são excelentes e que não são craques de bola. O Matheus Pereira, pra mim, é aquele jogador que é diferente mesmo. Que, pô, ele consegue achar um passe que ninguém vê, ele consegue, pô, ter um recurso ali que os outros jogadores não têm. Então, pra mim, mas assim, não é como se o Scarpa fosse de bobeira. O Scarpa é um jogador que seria titular, pô, em 90% dos times da Série A. Ele é um jogadoraço. Acho que ainda ajuda muito o Galo esse ano. Pode acontecer de ter um Galo e Cruzeiro, o Scarpa decidir, como já aconteceu. Todo mundo sabe da capacidade que o Scarpa tem, mas eu acho que o Matheus Pereira é melhor. Eu gosto muito do Scarpinha. O único diferencial do Scarpa é a bola parada. Arthur, discordo de você e eu vou além. Esse ano de 2024 eu tive a oportunidade de ver o Scarpa estando no estádio e ele é muito diferente, sim, mano. Ele fazia uns passes de trivela, umas ligações diretas, quebrando a última linha de defesa. Não é como se fosse um jogador que só cobra a falta, não. Ele é muito bom jogador. Mas o Matheus Pereira, realmente, na minha visão, é melhor que ele para 2025. Putz. Ainda mais como pessoa. O cara, pô, muito. Mas assim, o Matheus Pereira é outro nível de jogador. Não tem comparação. Diferente, muito diferente. Muito diferente. Mas é um cara também mentalmente precisa estar bem, né? Porque ele é capaz de fazer jogos gigantes, capaz de... Ia pagar muito. Isso que 4 anos atrás, que eu vi o Scarpa jogar no estádio? Não, deve ter uns 4 meses, mano. Mas eu ainda fico com a qualidade. Eu tenho a impressão que o Scarpa, o contexto muda muito a análise, inclusive, que se faz em relação ao Scarpa. Porque muda o futebol dele mesmo, assim. Dependendo do contexto, acho que ele agrega muito. E dependendo, ele vira um jogador meio comum, entre aspas. Então, o Scarpa passou boa parte da carreira dele com o rótulo de coadjuvante colado na testa, até a gente ver ele ser o melhor jogador do Brasil em 22, né? Então, e que ali mostrou que ele pode ser isso. Eu acho que aí eu vou votar no Matheus Pereira, porque eu acho que o Matheus Pereira tem mais brilho, mais... Um negocinho de negocinho ali do, né? Assim, daquela... Eu sei que vocês zoam, mas tem mais ferramenta pra jogar. Não, esporte exatamente. de Acho que ele tem mais. Acho que no geral, assim, ele tem mais brilho, mais capacidade. Acho que o Scarpa é excelente, não fez um bom ano. O Scarpa deveu no ano de 2024, especialmente na reta final ali, na segunda metade, talvez. Mas eu acho que ele é muito bom, mas eu acho que na diferença ali no detalhe, eu acho o Matheus Pereira. Enxergar uma coisinha diferente, eu acho, né? Um jogador, um brilhantismo maior. Alisson ou Dudu? Vais com quem? Moleque, é porque, cara, é muito difícil debater futebol nesse sentido, porque por mais que a gente debata o ano de 25, o pessoal, pô, inevitavelmente vai levar em consideração a vida e obra. Ainda para 25, eu acho que o voto aqui acaba sendo no Dudu. Mas eu volto a dizer, eu não acho que o Dudu que o Cruzeiro contratou é necessariamente o Dudu que a gente viu no Palmeiras, pô, botando o futebol brasileiro no bolso. E até por isso eu acho que o Fabrício Bruno foi a melhor contratação. Porque eu sinto que os jogadores de mais nome que o Cruzeiro contratou são jogadores que estavam longe do melhor período da carreira. Eles podem se recuperar no Cruzeiro? Com certeza, porra. Eles vão ter ali estrutura, time, torcida que chega junto. Pode acontecer. Mas eu volto a dizer que, tipo assim, pra mim, a mais interessante é o Fabrício Bruno, porque é o jogador que chega em alta. Com o Alisson, eu iria de Dudu, tá ligado? Mas, pô, eu não acho que o Alisson é um jogador que vai jogar do Galo nessa posição, não, mano. De verdade mesmo. O Dudu. Então, sendo coerente aqui com o que a gente está votando, que é a capacidade do cara jogar no seu máximo atual, eu acho que o máximo atual, por enquanto, do Dudu é maior. Agora, a dúvida é, ele vai voltar a ter isso?
Não é ser o Dudu de 2018, não, mas um Sim, Dudu sim. que contribua, é uma dúvida. Mas a gente tá aqui considerando que os jogadores vão jogar no seu máximo. Eu acho que o máximo do Dudu hoje ainda é maior que o do Alisson. Te agregue, você. O Alisson, inclusive, dessa debandada do Atlético tá precisando vender, é um jogador Vai ganhar minuto. que vai... ou Talvez vai sair seja. junto. Ou vai sair junto. Ou sai também. Se ele ficar, vai ganhar minutos e pode ser isso. muito bom pra ele e pro Eu gosto Galo. bastante do Alisson, mas eu preciso ver um pouquinho mais do Alisson ainda. O Dudu ainda é o Dudu, né? Apesar de eu ter muita dúvida sobre o Dudu, eu achar uma incógnita de verdade. Eu sei que o torcedor cabuloso fica bolado, mas eu tenho muita dúvida sobre Cara, como vai eu ser até o Dudu. tenho, mas me parece que tudo que aconteceu pós a quase ida dele pro Cruzeiro, e aquele momento, e agora essa saída, e os posts dele, da esposa, nananã, eu tenho uma sensação de que também eu não sei se ele tava muito afim no Palmeiras já, Também. na reta final. Também. Pelo todo da dá obra pra entender mesmo. o ponto dela aqui Então, também, tá ligado? resta saber se ele estando afim, ele consegue E ainda agora fazer tem muito muito. lance de quem vai ter razão. Então é melhor ele jogar bem pra ele mostrar que ele tinha razão. Faz É sentido, isso. faz sentido. Hulk ou Gabigol? Caraca, mano, essa daí na hora que eu vi eu falei, mas assim, Pra mim, com todo o respeito ao Gabigol, todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer e o que ele já fez em outro momento da carreira dele. Mas, porra, essa aqui, pra mim, é pra não ter debate. É, assim, uma das maiores disparidades até agora do que a gente... Cara, a gente tá falando de um Hulk que, desde que chegou, é toda temporada um dos melhores, se não o melhor jogador do time do Galo, e um dos melhores, se não, em algumas temporadas, o melhor jogador atuando em solo brasileiro. Tipo assim, cara, não tem como a gente chegar e tratar isso aqui como se fosse um debate muito difícil agora, nesse momento, entendeu? cara, nada paga o brilho predestinado como o Gabriel é, mas nível de jogador não tem comparação. O que é mais jogador de futebol que o Gabriel. Pô, E acho que mais próximo, na temporada passada, conseguiu fazer do que o Gabriel, né? Não, aí eu tô pegando até mais a capacidade de jogar em mais de uma posição. É mais jogador, cara. Tem mais qualidade. Você, Vess. Eu também acho. Eu acho que já que a gente tá votando aqui já atingir o máximo, eu acho que o máximo do Hulk em 25 é maior que o máximo do Gabigol em 25. Acho que é mais fácil do Hulk Pode chegar, ser que né? o Gabigol volte e faça 35 gols na temporada e beleza, Sim. aí vão dizer. Mas eu acho que nessa linha geral do que a gente tá falando, eu acho... O Cruzeiro em si, cara, a gente acho olha, daqui a pouco a gente vai dar o resultado. O Cruzeiro em si ele é uma incógnita ainda. Sim, Ele é total. a junção de muitos jogadores, mas a gente não sabe como que vai E funcionar. a verdade é que vários desses, a maioria desses, já estava lá no ano passado. Exatamente. E Que teve uns do momentos no time ano que a passado. gente botou mas não aqui... com vários desses. Aí a gente tá falando Ah, de O Wallace gestão. chega depois, o Matheus Henrique chega do depois. time que a gente tá aqui, só 3 novidades, né? Do time que a gente tá botando no exercício aqui, só tem de novidades o Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno o Fabrício Bruno e Gabigol. É isso. Deivinho ou Caio Jorge? Faz com quem, Vitor Sérgio? Daverson, Caio Jorge. Pô, se eu falar, vocês vão me julgar? Vocês vão falar que eu tô de personagem? Caramba. Assim, eu entendo... Quer que eu te ajude? Não, eu entendo que ele é muito útil pro que precisam dele, mas eu acho o Caio Jorge mais jogador. Eu vou votar no Caio Jorge. Tá bom. Você vai... Vou ter que decidir. Não, assim, eu gosto muito do Caio, mas o Caio, assim, a gente tem que até olhar pro contexto de carreira dele. Ele vai pra Juventus, ele é emprestado, ele tem lesão. Cara, eu vou te falar, a minha expectativa quando o Cruzeiro traz o Caio Jorge de volta era muito maior do que o Caio Jorge entregou até agora. Sendo bem honesto, o Caio Jorge não me agrada tanto e por mais que eu acho que ele tenha idade boa e tenha potencial, até agora eu não tenho visto ele. E o Daverson, pô, eu acho que por ele ser um jogador folclórico, o pessoal prende muito ele à imagem da parte folclórica dele e não avalia ele enquanto jogador. Cara, o Daverson toda temporada deixa uma quantidade de gols considerável. Na grande maioria das vezes, gols extremamente importantes pro time que joga. A gente viu isso enquanto ele estava no Palmeiras. A gente viu isso enquanto ele estava na Espanha. Ele, fez gol no Real, fez gol no Barça, fez gol no Atlético. E, ele chega no Galo já fazendo gols em partidas, extremamente decisivas. Então, cara, volto a dizer, pra mim aqui, teoricamente, quando você vê nome por nome, pode até parecer estranho, mas eu votaria no Daverson, mano.
sério, acho que 2 de joelho e se eu não me engano, uma delas é a lesão igual do Ronaldo, assim, que é até mais complicado. Agora, essa aqui, né, é zero absurdo votar no Caio Jorge, tá? Tipo assim, o Caio Jorge pode chegar e fazer uma temporada absurda. Potencial a gente sabe que ele tem. Enfim, essa que eu acho muito mais parelha. Agora, Hulk e Gabigol pra mim é Hulk. Tipo assim, tranquilo. Do que o habitual. E o Caio, eu acho que a carreira dele estacionou por conta disso. Eu acho que ele é um jogador muito talentoso. Mas é muito jovem, É muito jovem, não dá pra falar que ele deu errado, não acho que é o caso, mas hoje, num contexto de, preciso pro meu time de 9, eu sei que o Davidson é maluco, mas ele joga, ele tá inteiro, ele vai pressionar. Eu acho que o Caio perdeu um pouco de mobilidade depois da lesão, que é o jogador que eu fui até acompanhar antes de ele voltar. Acho que ele tem tudo pra dar a volta por cima, mas eu acho que o Davidson hoje é um cara mais, vamos dizer assim, o custo-benefício. E ele não tá dando tanto problema, né? Ele parou um pouquinho. Então, não vamos falar. Camila é o nome da esposa dele? Não sei. Enfim, Um a homem esposa E eu dele. entendo isso também, que ele é muito apaixonado. E eu sou um defensor Meu Deus, dos apaixonados. dos apaixonados. Eu tenho dúvidas aqui, tá? Eu acho que o Caio Jorge vai ser... vai ter uma carreira e vai ser melhor jogador do que o Daverson. Sim. Mas eu acho que hoje o Daverson ainda é mais útil que o Caio Jorge. Você Apesar das suas loucuras. você olhando num prisma assim, eu preciso... Ou seja, ficou 7-4 no mano a mano da TNT. No meu ficou 6-5, né? Porque teve uma que eles votaram no Cruzeiro e eu votei no Galo. Ou seja, ficou algo bem parelho, avaliando os nomes individualmente. E aí, só para deixar claro, tá? Antes que as pessoas distorçam, é importante fazer esse disclaimer aqui. Mas aí na tua tier list, o Galo ficou uma posição na frente do Cruzeiro e no voto, jogador por jogador, o Cruzeiro ficou uma posição na frente? Sim, porque para mim é muito diferente você ignorar o contexto de que o Galo vem jogando junto há mais tempo, o Cruzeiro vai precisar encaixar várias peças que tem trazido, porque fez um mercado muito agressivo de uma vez. Eu acredito que possa até no longo prazo passar a ser um time bem melhor que o do Galo, isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma incógnita. A gente precisa ver como é que vai ser a adaptação, como é que os jogadores vão chegar. Eu acho que ainda é cedo. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado o Cruzeiro uma posição na frente, eu não acho que seria nenhum absurdo. Mas colocar o Galo, que já está acostumado a disputar as competições, por exemplo, ano passado, chegou à final de Copa do Brasil, chegou à final de Libertadores, está disputando, ainda que o Cruzeiro também chegou à final, né, pegou a final da Sula, eu acho que é parelho, mano. Eu não acho que tem essa disparidade toda, que o Cruzeiro é um time avassalador, assim, em relação ao Galo, que é crime. Eu acho que é nivelado, entendeu? Que você cumpre uma função. E eu tenho os dois. Hoje eu acho que o Davidson cumpre. O Caio tem um pouco de... Mas eu acho Infelizmente. Eu acho ele muito talentoso, Eu também o acho. Caio Jorge. Mas eu vou de Daverson aqui, vai. Renato, Cuca ou Diniz? Assim, eu vou muito no critério que a gente vem falando nos programas. A minha... E tem 2 reforços que acho que não foram anunciados, mas já estão confirmados, que são o Júnior Santos e o Coelho, né? Que a gente também não levou em consideração. Na do Cruzeiro, eu acho que não teve ali o Bolazier, mas eu não sei se o Bolazier vai ser titular. Eu acredito que ele... Não sei. O Bolazier vai ser titular? Torcedor do Cruzeiro que estiver aí no chat, pode me responder essa pergunta? Reserva, né? Aí, perfeito. Minha grande dúvida no Cruzeiro, além de tudo, é o Diniz. Eu não sei se ele fica, gente. Porque se ele começar mal a temporada do jeito que foi o fim da última, e aí a gente vai para um problema não do Diniz, não, de gestão de Cruzeiro, que manda o Seabra embora, enfim, tudo que aconteceu. E aí eu olho até num prisma de qual clube oferece melhor condição para um treinador trabalhar. O Cuca, ele tem as qualidades dele e ele chega num clube onde ele é muito conhecido, onde ele tem as costas mais quentes. Então, olhando assim de uma maneira bem racional, eu acho que hoje o Cuca tem mais condições de dar certo no Galo do que o Diniz no Cruzeiro. Apesar do Cuca ter menos material humano, que é o que a gente já tá vendo na disputa aí. Você, Vespa, com quem? Então, eu acho que são 2 treinadores que assumem riscos e são uma coisa que normalmente eu gosto, ainda mais para quem tem bons elencos, e acho que os 2 têm bons elencos, né? Um time que tem Scarpa, que tem Hulk, que tem Arana, não dá para dizer que é um elenco ruim. Acho que tá mais fraco do que no ano passado, mas não é ruim.
Então acho que eu gosto, então pensando no que os dois fazem e pensando no equilíbrio do que os dois fazem, o que o Cuca me mostrou até aqui, acho que me convence mais do que o que o Diniz mostrou. Então eu vou votar no Cuca. Eu não vou votar aqui por ser suspeito pra falar, né? Vocês estão cansados de saber, quem assiste minha live, eu gosto muito do Fernando Diniz. Tipo assim, ele realmente foi pessimamente mal ano passado, mas é um dos meus treinadores preferidos, assim. Eu acho que pode até ser que o trabalho dele no Cruzeiro não vá pra frente, que eu acho que já começa o ano estando desgastado. Pô, eu acho ele um treinador muito corajoso, eu acho que ele tem um pouco do que falta. Ele tem ideias que se aliam muito com algumas ideias que eu tenho também em relação à valorização do futebol brasileiro, em relação a que tem coisa que a gente faz aqui, que a gente imita dos gringos, que a gente não deveria fazer. Eu sou suspeito pra votar, tá ligado? Leva pro teu Vasco, irmão, eu já falei 1 bilhão de vezes. Quando vocês falam isso, isso só não acontece porque eu não tenho a caneta na mão. Dependesse de mim, entendeu? O técnico do Vasco é o Carille. Fica por isso. Então, Cuca leva essa. O Cuca tem um trabalho melhor, mais próximo que o Diniz pra vocês? Melhor, como assim? Porque o Diniz foi campeão da Libertadores e no ano passado teve um ano muito ruim. E tem algum trabalho do Cuca que seja mais recente? O 21 do Galo, né? Que o Cuca foi muito importante. Mas não é mais naquela recente, é isso que eu tô construção. dizendo. Não é mais recente. Do Diniz foi depois disso, né? Eu acho que o Cuca é um O treinador... do Atlético Paranaense? O do Atlético Paranaense era bom até ele sair, né? Ele pedir pra sair, que aí faz parte do ecossistema Cuca, né? É isso que eu ia falar. O meu ponto é... O que me pega é isso. Eu acho que na maneira de... Pô, e eu vou te falar, mano. Aqui a gente já vai entrar num tópico mais pesado. Mas eu tenho uma clara sensação que tem gente que realmente analisa futebol, vê o Cuca como um bom treinador. Mas eu acho que tem muita gente que não analisa futebol e única e exclusivamente pelo fator extracampo do Cuca faz questão de ficar, super valorizando o cara como se ele fosse o Pep Guardiola, como se ele fosse o Klopp, como se ele fosse o José Mourinho Prime. E eu, de verdade, não consigo entender esse comportamento e essa boa vontade que algumas pessoas têm com o Cuca. Às vezes até consigo entender, mas não consigo acreditar. E eu não acho que seja justificável em relação aos trabalhos que ele fez no Brasil, que ele tenha essa moral colossal assim, porque tem muitos outros treinadores que já fizeram trabalhos parecidos ou até melhores e não tem essa moral. Então, pra mim, acaba sendo uma parada até... Claro que no Galo ele tem ali a história dele, né? Tipo, ele tem muita moral no Atlético Mineiro, por tudo que ele conquistou lá. Mas eu falo de outras torcidas mesmo que eu não consigo entender, tá ligado? De lidar, assim, de condução, eu acho o Diniz muito acima. Pois é. Agora, em equilíbrio de jogo, apesar de não achar que são dois treinadores com um jogo muito equilibrado, assim, o Diniz ainda me pega a questão... Treinador bom mesmo é o Maurício Barbieri. Pô, mas tu nunca vai me ver falando isso, cara. Eu falei que eu sou fã do Fernando Diniz, eu falo aqui que eu sou o maior hater existente do Maurício Barbieri. Dos Nenhum jogos deles serem... tem jogo equilibrado. Mas o Bom é o Carille. Pô, tá aí. Cara, é muito difícil fazer live, mano. Todo dia eu peço a Deus paciência, que ele me abençoe abundantemente, porque a vontade, mano, é chegar aqui quando eu leio um negócio desse. Cara... O Cuca eu acho que tem um pouquinho difícil, mais. É que eu gosto mais da difícil. questão do Cuca do jogo mais vertical, assim. Entendi. Pega mais. Ó, vamos lá. Falei na ironia? Não, teu caso tá tranquilo. Mas o problema é que o que tu falou na ironia, muita gente fala sério, tá ligado? Então, o Galo tem 1, 2, 3, 4. Então é o famoso 7-4 pro Cruzeiro, 7-5 se a gente contar o treinador, tá? Everson, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Arana, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Dudu, Hulk e Daverson treinados pelo Cuca. Então, o ataque é que tem duas peças ali do... Fábio Carille não é bom, não me agrada. Não era a minha opção, não era quem eu contrataria. O Vasco pirulitou entre 70 técnicos e acabou fechando com talvez o que eu menos apoiava. Claro, né? Já tá no Vasco. Vou torcer, obviamente, para que dê tudo certo e ele seja o melhor treinador do planeta, mas não era o que eu mais gostava, não.